Como eu consegui começar a mudar a minha realidade? Lá em 2020, quando eu conheci, me veio sobre a espiritualidade, expansão de consciência, eu não sabia de nada, nunca tinha visto falar de nada dessas coisas. Apareceu porque era para aparecer, pleno, tinha acabado de começar a pandemia. Eu cresci católica, depois eu fui testemunha de Jeová, depois eu fui da congregação, depois aí chegou a espiritualidade na minha vida. Fui batizada até na congregação, para vocês terem noção. Só que eu sempre tive meus questionamentos, por que não podia isso, não podia aquilo, sabe? Eu não aceitava o porquê que eu tinha que seguir tantas regras se pra mim usar um brinco não fazia diferença, e sabe? O que aquilo tava fazendo mal pra mim ou pra outras pessoas? Eu sempre fui muito questionadora, então eu ficava nos meus porquês. E no meu momento que eu tava mais lá no fundo do poço, com baixa autoestima, muita ansiedade, depressão, essas coisas, foi quando me chegou a espiritualidade, o autoconhecimento, e eu só fui seguindo o fluxo. Eu já falei que apareceu pra mim primeiro o Ho'oponopono, comecei a fazer as limpezas, todo dia eu ia fazendo. Meu propósito naquele momento era só Ho'oponopono. Eu fazia da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, sempre que eu tinha um tempo. Eu sempre trabalhei com comércio próprio, né? Sempre fui empresária autônoma. Então eu tinha o tempo que eu tinha livre, eu tava ali fazendo, porque minha mente, ela não parava. Era 24 horas do dia, quando eu ia ver, eu tava viajando e pensando em problema, e remoendo, e xingando os outros mentalmente, querendo controlar o outro. Era um inferno. Logo depois apareceu o canal da Maia Andrade, Temporariamente Humana. Eu indico muito esse canal, vai expandir e dar um boom muito grande na vida de vocês, porque me tornou a pessoa que eu sou hoje. Tudo que eu fui aprendendo e aplico na minha vida hoje, eu fui adquirindo de conhecimento, eu fui limpando e entendendo como a vida funciona. Aí depois, através de indicação dela também, conheci o professor Hélio Couto. Comecei a fazer o caminho das palestras, ver todos aqueles vídeos, mais um boom. Comecei a fazer a ressonância harmônica, hoje eu já não faço mais. Mas eu já fiz, eu acho que até a quarta onda. Foi a quarta, quinta onda. Aí eu entendi que tudo é uma coisa só, que eu criei minha realidade. É um papo mais profundo, mais pra frente. Aí, chegou num ponto... Como? Aí eu ia falar pra vocês, eu até perdi o foco. É tanta coisa, o pensamento foi lá longe. Eu comecei a ter controle do que eu penso pra mudar minha realidade, fazendo cancela que o professor Hélio Couto indica. Toda vez que eu percebia que eu tava seguindo os pensamentos que me vinham, que eu já começava a ficar nervosa, alterada, e eu já tinha uma outra escala de emoções ruins, porque os pensamentos que vinham eram só pensamentos que iam me deixar naquela escala energética ruim, com raiva dos outros, ou frustrada, ou me sentindo vítima, eu sou a coitadinha, não sei o quê. Até o ponto de que eu cheguei ao momento que eu entendi que eu não sou vítima de nada. Tudo que eu vivencio, que eu experienciei até hoje, eu criei cada detalhe da minha vida. Se você não entende disso ainda, tá no começo da sua expansão, quando você entender que você cria sua realidade, por um momento você vai achar que é loucura, mas por outro, você vai aceitar que é a melhor coisa da sua vida. Por quê? Você só vai vivenciar experiências que você cria. Quando eu entendi que eu ia focar nos meus pensamentos e nas minhas emoções e automaticamente isso ia mudar minha realidade, eu comecei a vigiar 24 horas do meu dia. Eu percebia, cancela. Daí eu já colocava um pensamento bom, falava, não, presente, eu vou estar bem, cancela esses pensamentos. Daí eu fazia aquela pergunta, para quem são esses pensamentos? Para quem são esses pensamentos? E ficava naquela pergunta. Quando você está em estado de presença, você consegue observar os pensamentos que vêm, porque você não é os seus pensamentos, você é a consciência que observa os seus pensamentos. Por isso que quando você começa a trabalhar em observar o que você pensa, vai ser como se você percebesse que tem duas pessoas dentro da sua cabeça. É você, consciência, observando o que você tá pensando. Aí você tá vigiando a criança. Você tá domando a sua criança, doutrinando ela para ter bons pensamentos, para pensar sempre positivo, para olhar a situação conforme você entende que é bom para você. A mente é como se fosse uma criança que está crescendo agora, e se você não impõe regras e limite para ela, ela vai deslanchando, ela vai fazendo o que ela quer. Quando você entende que você cria a sua realidade conforme o seu padrão de pensamentos e sentimentos, fica mais fácil você aceitar que você vai controlar aquilo que você assiste, aquilo que você pensa, até o seu julgamento com o outro. Porque quando a gente entende que nem o outro existe e que tudo que você vivencia com pessoas e situações é só um espelho do que você tem dentro, aí você fala, opa,
O que eu tô vibrando, o que eu ando criando, que eu tô manifestando essa pessoa pegar no meu pé? O que eu tô criando e sentindo que as pessoas estão me passando para trás, ou que as pessoas estão sendo rudes comigo? Porque tá em mim. É algo que eu tenho dentro de mim que eu vou ter que trabalhar para melhorar no meu externo. Eu sou a prova viva. Até, já falei aqui nos meus vídeos, meu relacionamento, na minha vida cotidiana, na minha casa, aquilo que me incomodava mudou a partir do momento que eu parei de focar em querer mudar o outro e passei a olhar o que eu sentia. Não, eu não vou me importar, eu não tô nem aí, tá ok, a pessoa é assim conforme o grau de consciência dela, então eu não dou mais importância. E a partir do momento que você para de dar importância, aquilo deixa automaticamente de existir na sua vida. Porque o segredo é esse. Aquilo que você dá atenção cresce. Você vai focar naquilo que te incomoda ou você vai escolher fazer outra coisa, seguir o fluxo, vai se divertir, vai ouvir uma música, vai ler um livro, vai fazer qualquer coisa. Menos dar atenção àquilo que te incomoda. Isso foi um hackzinho que eu peguei e fez toda a diferença na minha realidade. Hoje eu sou outra pessoa, eu vivo outra história, a minha vida é 1000 vezes melhor. Até minha irmã fala, a amiga dela que trabalha com ela, fala: eu vou fazer igual a Érica, minha vida vai ser extraordinária, eu vou viver só o propósito do melhor da vida. Por quê? Porque toda vez que ela me vê, eu tô falando, eu escolhi viver o extraordinário, então eu vou viver o extraordinário. Porque eu escolho a partir da atenção que eu dou às coisas. Então você vai escolher se você vai viver o extraordinário ou se você vai continuar fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos resultados e continuar reclamando da vida que você tem, se você pode mudar sua realidade agora, a partir daquilo que você dá atenção.